Olá, boa noite. Boa noite. Dia Mundial da Água. Papa Francisco fala do recurso indispensável para a vida humana. Iniciativa brasileira revitaliza afluentes e celebra a data. Dia Mundial da Água reforça a necessidade de cuidado desse bem essencial à vida no planeta. Exortação Evangelii Nunciandi. Papa dedica audiência geral à evangelização. E na capital do Brasil. Cardeal celebra missa na Câmara dos Deputados no retorno da Frente Parlamentar Católica. Projeto de lei determina medidas protetivas para as mulheres. Combustível mais barato. Petrobras anuncia redução no valor do litro do diesel. Fé e razão. Ecologia integral é tema de simpósio na Faculdade Canção Nova. E ainda, a ação solidária transforma a realidade de pessoas em situação de rua. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Na catequese de hoje, o Papa Francisco lembrou do Dia Mundial da Água, recurso indispensável para o planeta, para o homem e para os seres vivos. Mas a audiência geral foi dedicada à evangelização. O Papa Francisco meditou sobre a exortação apostólica Evangelii Nunciandi, de Paulo VI, e abordou também a solenidade da Anunciação, a ser celebrada no próximo sábado. Em seu discurso, o Santo Padre refletiu sobre a exortação apostólica Evangelii Nunciandi. Afirmou que a evangelização é mais que uma simples transmissão doutrinal e moral, é um testemunho do encontro pessoal com Jesus Cristo. Testimonianza dell'incontro personale con Gesù Cristo. O Papa ainda convidou os fiéis a responder 3 perguntas formuladas por Paulo VI. Você acredita no que anuncia? Vive aquilo que acredita? Anuncia o que vive? Para Francisco, devemos estar conscientes que aqueles que professam outras crenças ou não têm religião também são evangelizados, assim como todos que acreditam em Cristo e são membros ativos do povo de Deus. Uma igreja que evangeliza a si mesmo, é guiada pelo Espírito Santo, é chamada a percorrer um caminho exigente de contínua conversão e renovação, destacou o Papa. Rinnovo l'invito a leggere e rileggere l'Evangelii Nunciandi. Renova o convite a ler ou reler a Evangelii Nunciandi em casa e nas vossas comunidades. Há poucos dias da solenidade da Anunciação, o pontífice recordou a consagração da Igreja, Humanidade e da Rússia e Ucrânia a Maria, realizada no ano passado. Pediu que todos continuem a confiar a causa da paz à Mãe de Jesus. Desidero perciò invitare ciascun credente e comunità, specialmente i gruppi di preghiera. Desejou também que, principalmente os grupos de oração, renovem o ato de consagração a Nossa Senhora no dia 25 de março e voltou a fazer um apelo pela paz no mundo. E non dimentichiamo in questi giorni la martoriata Ucraina che soffre tanto. Não vamos esquecer nestes dias da martirizada Ucrânia, que sofre tanto. Neste Dia Mundial da Água, o Papa Francisco afirmou que este é um bem primário que deve ser conservado para nós e as gerações futuras. Ma va preservata a benefício nostro e delle generazioni future. E o Papa Francisco disse em vários momentos em seu pontificado que a água é um recurso fundamental que requer uma consciência universal e não uma mentalidade utilitarista. Ele assegurou que a água deve ser fonte de vida e não causa de morte. Pois é, na catequese, no entanto, o Santo Padre afirmou que esse bem essencial não pode ser objeto de desperdício ou motivo de guerra, mas preservado para benefício próprio e das futuras gerações. O Santo Padre recordou o que um dia disse São Francisco de Assis: "Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta." Papa Francisco fez questão de comentar que nesta oração sentimos a beleza da criação e a consciência dos desafios que implicam o seu cuidado. Também fez menção à segunda conferência sobre a água da Organização das Nações Unidas que acontece em Nova York.
O pontífice disse que reza pelo sucesso dos trabalhos e espera que o evento acelere as iniciativas em favor daqueles que sofrem com a escassez de água, um bem primário e necessário. Afirmou que a água não pode ser o objeto de desperdício ou abuso ou motivo de guerra, mas deve ser preservada para o nosso benefício e para as gerações futuras. Pois é, o Dia Mundial da Água foi instituído em 1992 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para incentivar ações que facilitem o acesso a esse bem tão precioso. No Brasil, falta água potável para cerca de 35 milhões de pessoas. Nossa conexão é com Sidney Fernandes, em São Paulo, que tem mais informações. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, Adriana, e boa noite a todos que nos assistem. Há mais de 30 anos, a ONU chama a atenção para este tema e o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, reforça o cuidado com a água para a preservação da vida no planeta. Pelo menos 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e 100 milhões não têm esgoto tratado, segundo o Instituto Trata Brasil. Essas pessoas, elas precisam se deslocar muitas vezes da casa delas com tambores de água para poder pegar água potável, né, no local onde essa água é disponibilizada e levar para sua casa. No mesmo estudo, o Instituto analisou o saneamento básico de 100 cidades brasileiras. Os melhores resultados ficaram na região sudeste e os piores no norte e nordeste do país. Macapá ocupou o último lugar no ranking. Por lá, o atendimento total de água é de 36%. O acesso à água dentro dos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde, o acesso à coleta e tratamento de esgoto, evita uma série de doenças de veiculação hídrica, faz com que as crianças faltem menos à escola, tenham menor atraso escolar, maior nota no Enem e, consequentemente, um maior desenvolvimento futuro. A falta desse saneamento nessas regiões pode ser a força motriz de diversos problemas de ordem social. Essa reflexão também é feita pela Igreja. Na encíclica Laudato Si, por exemplo, o acesso à água potável é apontado como um direito essencial para a sobrevivência das pessoas. Em seus discursos, o Papa Francisco reforça que a água não deve ser objeto de guerra entre as nações e que deve ser preservada. Na Pastoral da Ecologia da Arquidiocese de São Paulo, o trabalho informativo sobre este recurso é intenso, tanto na catequese quanto para a comunidade em geral. Tem um projeto que a gente chama Projeto Água Fonte de Vida. Tem o intuito de dar a formação, aplicar a formação para todos os agentes de pastoral. Motivar a criança hoje, que está na catequese, olhar o teu rio como olhar humano, né? De onde vem a água, como que está esse rio, qual a situação desse rio hoje. Levar e motivar a conversão ecológica a todos os movimentos e pastorais. Da conscientização para levar água a quem tem sede, para iniciativas que acabem com a fome. A campanha da fraternidade deste ano, que trata da falta de comida, foi debatida num evento em São Paulo. Veja na reportagem de Elane Gomes e Rafael Tedesco. Uma manhã para refletir como a problemática da fome atinge a sociedade. De acordo com a reitora Maria Amália Anderi, é preciso empatia para lidar com a questão. E só é possível conviver com a fome nos patamares em que a fome existe no mundo hoje, se nós fizermos de conta que não havemos. A sessão especial sobre a campanha da Fraternidade 2023 aconteceu no auditório da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e reuniu professores, estudantes e pastorais para debater o tema. Com dados dos governos federal e estadual, o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Dom Carlos Silva, referencial para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz, apresentou o panorama da fome no Brasil. 58,7% da população brasileira vive em insegurança alimentar. A campanha da Fraternidade quer sensibilizar diversos segmentos da sociedade a fim de promover soluções para sanar a fome no país. Neste sentido, Dom Carlos afirma que o ambiente acadêmico é fundamental. Nós temos aqui homens e mulheres que se preparam, jovens que se preparam
para dar uma resposta a tudo isso no futuro. E temos professores, doutores, mestres que têm contribuído de uma forma particular para a discussão e levando esta partilha para a sociedade como toda, e aí vamos buscando caminhos que reverta esta situação escandalosa. O evento foi promovido pela Arquidiocese de São Paulo, em parceria com a PUC e a Fundação São Paulo, mantenedora da universidade. O arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César, presidiu missa nesta quarta-feira para a reinstalação da Frente Parlamentar Católica. Sobre o assunto, nós vamos chamar Ronaldo da Silva, que tem as informações. Boa noite, Ronaldo. Para você também, muito boa noite para todos que estão aí nos estúdios e aqueles que agora nos acompanham. Olha, a cerimônia ocorreu no Salão Negro da Câmara dos Deputados e marcou o início dos trabalhos do grupo. A celebração contou com a presença de autoridades e parlamentares. As informações você acompanha agora na matéria de Francisco Coelho e Assomar Ribeiro. Durante a homilia, Dom Paulo César recordou o tempo de reflexão da Quaresma e afirmou que a vida é uma caminhada de crescimento. É um caminho de crescimento no campo humano, é um caminho de crescimento no campo profissional, é um caminho de crescimento no campo político, né? Porque a política também faz parte da vida humana, por isso estamos aqui. O cardeal destacou que, neste local, os deputados terão a oportunidade de demonstrar que são seguidores de Jesus. O espaço geralmente utilizado pelos parlamentares para os embates sobre os mais diversos temas da política brasileira, hoje deu lugar à celebração eucarística e à escuta da palavra de Deus. O que nós queremos é a paz, é a união, que o nosso país se fortaleça, que as pessoas todas possam viver com dignidade. A celebração marcou o retorno dos trabalhos das frentes parlamentar católica e de defesa das comunidades terapêuticas, da vida e da família, e em apoio às santas casas e contra o aborto. O presidente da Frente Católica ponderou que, mesmo diante de inúmeros desafios, os parlamentares conseguiram avançar. Ontem mesmo foi aprovado no Senado o meu projeto de lei, que já tinha sido aprovado na Câmara, do Dia Nacional do Terço dos Homens. E tudo isso vai movimentando a nossa pauta católica. E nós temos sido bastante atuantes, e isso não só tem permitido que os nossos projetos em favor da vida avancem, mas também que aqueles que são, infelizmente, contra a vida, a favor das drogas, do aborto, eles se sejam barrados. É o nosso papel também. Aos 7 meses de gravidez, Cristo Nieto defendeu a luta permanente dos valores inegociáveis. Uma coisa é fato, nós temos que ter esse alinhamento das frentes justamente para que a gente possa ser resistência e ser uma barreira a toda essa tentativa de afronta a esses valores e princípios que são tão caros para nós e, obviamente, tão caros para a Igreja Católica. Aqui é uma casa legislativa, uma casa que faz as leis, por isso uma frente parlamentar deve contribuir para que em todas as leis a verdade sempre esteja em primeiro lugar, a defesa da vida, a dignidade humana, quer dizer, os valores que provêm da fé estejam em primeiro lugar. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que determina a aplicação imediata de medidas protetivas para as mulheres a partir de denúncia feita a qualquer autoridade policial. A proposta, de autoria da ex-senadora Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento, segue para a sanção presidencial. O projeto de lei determina a concessão imediata de medidas protetivas de urgência às mulheres que realizarem denúncia a qualquer autoridade policial ou a partir de alegações escritas. A proposta será enviada à sanção presidencial. Ele dá essa autonomia à autoridade policial de verificar se naquele caso realmente existe uma contemporaneidade da violência, se aquela violência está ali presente ou não. O projeto de lei 1604 de 2022 do Senado altera a Lei Maria da Penha. As medidas protetivas poderão ser recusadas caso haja avaliação por uma autoridade de inexistência de risco à integridade de vítimas ou dos seus dependentes. Agora,
existe a possibilidade da autoridade policial, não só no caso do afastamento do agressor do lar, mas em todas as medidas protetivas previstas, possíveis, que a autoridade policial, vendo essa necessidade, essa urgência, a vulnerabilidade da mulher, faça a determinação da aplicação da medida protetiva. De acordo com a autora do projeto, a atual ministra do Planejamento e ex-senadora Simone Tebet, o projeto evita interpretações de juízes ou policiais que encontram supostas brechas para não conceder a proteção, deixando de aplicar a lei. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, vai sancionar o acordo entre o governo e o estado de Pernambuco para a gestão compartilhada da ilha de Fernando de Noronha. No novo acordo, ambas as partes se comprometem a administrar o território, preservando o meio ambiente. A gestão do arquipélago passou a ser contestada após o ex-presidente Jair Bolsonaro indicar irregularidades no cumprimento do contrato da gestão compartilhada e pediu que a ilha fosse declarada domínio da União. Fernando de Noronha pertence ao governo de Pernambuco desde 1988. A Petrobras anunciou hoje a redução de 4,48% no valor do litro do diesel que será repassado às distribuidoras a partir de amanhã. O preço médio da venda do diesel A passará de R$ 4,02 para R$ 3,84, redução de 18 centavos. Os preços dos demais combustíveis não sofreram alteração. A geração de energia renovável no Brasil é a maior da década. A procura pelo recurso aumentou mais de 60% em 2022, na comparação com o ano anterior. A expectativa dos consumidores é que no final do mês a economia seja um reflexo positivo no bolso. Poderia ser mais uma bela paisagem, mas o sol por aqui tem outra finalidade: gerar energia sustentável. Nós estamos conseguindo entregar aqui com o setor elétrico algo que o mundo almeja dentro da transição energética, que é a descarbonização da geração de eletricidade. Essa faculdade no interior de São Paulo utiliza energia solar há mais de um ano. E o investimento valeu a pena? É um projeto que tem aí uma vitalidade de aproximadamente 25 anos. E no nosso caso, que ele pretende se pagar em aproximadamente 4 anos, né? Daí o que vem para frente é praticamente benefícios, né? O brasileiro tem buscado alternativas para economizar na hora de pagar a conta. O maior destaque é a energia solar centralizada, que teve um aumento de 64% na procura no ano de 2022, em comparação ao ano anterior. Mesmo instalando a energia fotovoltaica, você tem que pagar uma tarifa mínima para a concessionária. Então, para os clientes de baixa tensão, consegue uma economia até 95% aí na conta em questão de valor financeiro, né? E para os clientes de média tensão vai variar com o que ele paga de demanda contratada. Outro fator importante, a manutenção das placas, que às vezes passa batido pelo cliente. Hoje o cliente ele tem que sim realizar a limpeza dos painéis, porque começa a juntar sujeira, vai perdendo a eficiência, vai gerando menos energia, né? E também a inspeção elétrica que a gente indica fazer a cada 1 ano, que é reaperto dos conectores, entre outros itens. É quando as placas perdem a finalidade, o meio ambiente ganha mais uma preocupação. Empresas e estudiosos devem começar a pensar em um caminho para reutilizar o material, que hoje vira lixo eletrônico. Estados Unidos, Europa, com foco na Alemanha, já estão tendo esses problemas, porque lá a energia fotovoltaica começou há muito tempo atrás. Então hoje tem pilhas e pilhas de painéis fotovoltaicos obsoletos. Então é fundamental que se desenvolva tecnologias para reciclar e reaproveitar esses painéis. E o Brasil, como está nessa tendência, tem que começar desde já. Belém, capital do Pará, está em estado de alerta meteorológico laranja. As chuvas causam transtornos em algumas regiões. A previsão do tempo para amanhã é assunto de Yara Naires. Boa noite para você, Yara. Boa noite a vocês e a todos que acompanham a programação da TV Canção Nova. Em Belém, o mesmo cenário que acompanhamos ontem no Maranhão. Chuvas fortes, alagamentos e enchentes que deixaram ruas cobertas de água. Em alguns locais, as pessoas encontravam dificuldades em transitar por conta da altura da água, assim como os carros e motos.
A Defesa Civil emitiu nota de alerta aos moradores pedindo que não parassem próximos a árvores ou placas de propaganda pelo risco de queda com a circulação de ventos. Amanhã teremos períodos de chuva forte por toda essa área em vermelho. No norte, Maranhão, Piauí, Ceará, Mato Grosso, Goiás e norte do Mato Grosso do Sul e áreas da região sul, como o sul do Paraná, em boa parte de Santa Catarina e norte e oeste do Rio Grande do Sul. Do Amazonas ao Pará, a chuva segue com alertas para transtornos e só perde intensidade entre o Maranhão e Ceará. A quantidade deve chegar a 48 milímetros no Acre, 38 no Mato Grosso e 32 na Bahia. Bom, para quem quer se livrar do calor, infelizmente, os dias serão quentes mesmo no outono. O calor atinge os 34 graus em Campo Grande, 32 em Porto Alegre e também em Belo Horizonte. Pelo menos as máximas não passam dos 35 graus nas capitais. Reinaldo, Adriana, volto com vocês. Obrigado, Yara. Boa noite para você. Na contramão das agressões ambientais, uma bela iniciativa para celebrar esse Dia Mundial da Água. Recurso natural tão necessário e tão desrespeitado pelo homem. Pois é, Adriana, no Rio de Janeiro, o plantio de mudas e árvores de mangue quer revitalizar os afluentes da Baía de Guanabara. Nossa viagem é pelas águas do rio Cassiribu. Além da riqueza de flora e fauna, o manancial é especial para os biólogos. A definição que se dá a esse braço forte de água é exemplar. Esse aqui é o rio Cassiribu, um dos últimos 5 rios limpos que desaguam na Baía de Guanabara. E para que ele continue forte e vigoroso, uma bela iniciativa, o projeto Guanabara Verde, que tem o apoio da Oceanpat, visa plantar 30.500 mudas de árvores de mangue, que tem a função de proteger esses últimos rios limpos e estimular a preservação de nossa água. Uma floresta de mangue, ela chega a fixar de 5 a 12 vezes mais carbono do que a floresta tropical. O trabalho de preservação, que é coordenado pela ONG Guardiões do Mar, vai trazer benefícios incalculáveis. E 60% das espécies marinhas visitam o manguezal à época da vida. Então, o manguezal sadio é oceano com peixe, é baías com peixe, é rios com peixe e peixe na mesa do cidadão. Repare a constatação de que o mangue é terra viva. Os caranguejos se movimentam e mostram que este espaço é parte de um pulmão que respira bons ares. A solução para a gente sair da crise climática está aqui. O ato de plantar uma árvore de mangue é um ato de luta contra as mudanças climáticas. E agora nós vamos voltar a Brasília, pois a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que investiga integrantes de uma facção criminosa suspeitos de planejar o sequestro e a morte de autoridades. Nós vamos chamar a repórter Camila Castro, que acompanhou o pronunciamento do senador da República, Sérgio Moro. Boa noite, Camila. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos ao longo do dia 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em São Paulo, Paraná, onde estão os principais alvos, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Até o momento, 9 pessoas foram presas. Além de homicídio, os suspeitos pretendiam sequestrar autoridades públicas, entre eles o senador Sérgio Moro. Segundo os agentes, ao menos 10 criminosos se revezavam no monitoramento da família do senador em Curitiba. Os alvos alugaram chácaras, casas e até um escritório ao lado do endereço de Sérgio Moro. As investigações apontam ainda que a família do senador teria sido monitorada por meses pela facção criminosa. Além da família de Sérgio Moro, outras autoridades também eram alvo. A gente vai ver agora na reportagem. Segundo a Polícia Federal, o objetivo dos criminosos era matar o senador Sérgio Moro, a mulher dele, Rosângela, e os filhos do casal.
Outros alvos de ataques planejados pela facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, eram autoridades e funcionários públicos e o promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia, que integra o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Gaquia é responsável pela maior investigação contra o PCC. O promotor também foi responsável pelo pedido de transferência para uma unidade prisional federal de Marcos Williams Herbas Camacho, conhecido como Marcola, líder da facção. Em 2019, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou a transferência de Marcola de Rondônia para o Presídio Federal de Brasília. Segundo informações da corporação, os ataques planejados pelos criminosos incluíam homicídios e extorsão mediante sequestro. Os investigadores apontam que o sequestro e a morte de Moro e de outras autoridades seriam feitos para obter dinheiro e conseguir o resgate de Marcola. Os crimes seriam realizados em pelo menos 5 unidades da Federação: Rondônia, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A Polícia Federal indica que os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea. Hoje à tarde, em pronunciamento no Senado Federal, Sérgio Moro falou sobre o caso. O que me foi informado é que uma célula do PCC tinha esse planejamento de sequestrar a mim ou a minha família ou realizar esses ataques como uma forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e principalmente como ministro da Justiça, quando nós somos duros contra o crime organizado. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e igualmente mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. E fizemos isso para proteger a sociedade. A Faculdade de Canção Nova realiza nesta semana a 10ª edição do Simpósio Fé e Razão. O evento é voltado para estudantes do curso de Filosofia e Teologia e é aberto ao público. Pois é, a ecologia integral é o tema das reflexões. Oportunidade de aprender, recordar e agir por um mundo melhor para se viver. Mãos preparadas para anotar, notebooks apostos para digitar. É assim que estudantes de filosofia e teologia buscam não perder nenhum detalhe de uma discussão relevante, o cuidado com a casa comum. Muito importante para o nosso tempo, principalmente o Papa está sentindo a dor da humanidade, de perceber, né, a destruição, a poluição, tudo o que vem acontecendo com a ecologia. Então, deste modo, o Papa, olhando para isso, a sua preocupação quer nos ajudar a entender que nós somos criaturas para cuidar da criação. Ele exorta as pessoas de boa vontade mudarem suas atitudes. E atitudes que começam na vida cotidiana. São atitudes simples de preservar, de conservar a vida humana e não humana em ordem planetária. A palavra simpósio é de origem grega e fazia referência na Grécia Antiga a um grande banquete, onde pessoas tinham conversas intelectuais. Na Faculdade de Canção Nova, temas relevantes são abordados todos os anos, como é o caso deste, a vida sustentável, com base na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Novas convicções, atitudes e estilo de vida a partir da educação e da espiritualidade ecológica. Esta foi a abordagem do palestrante de hoje. Dom Beni conscientizou a criação, que, como consequência, também está confiada a seu ministério episcopal. Ele criou o ser humano como uma grande família e criou também uma casa comum para o ser humano, que é a terra. E, portanto, nós devemos morar nessa casa sem destruí-la, cuidando dela, usufruindo dela. Né? Esse é o sentido, vamos dizer, da ecologia para a doutrina social da igreja. Precisamos estar sempre atentos, buscando uma sabedoria, um discernimento de como Deus pode nos guiar e nortear a nossa vida, nossos passos e fazer com que todo ao nosso redor também possa ser manifestação da graça de Deus. Pois é, um mundo melhor para se viver exige consciência e proatividade. E abraçar uma causa é querer fazer parte dela em busca dos mesmos ideais para compartilhar com as pessoas.
Estamos com 67% na campanha desse mês. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma forma de fazer a sua doação. Desde já, o nosso muito obrigado por sua generosa contribuição. Transformar a vida de quem sofre é uma missão exercida pela comunidade Servos da Providência de Taubaté, interior de São Paulo. Pois é, a nossa equipe acompanhou um dos trabalhos de acolhida com pessoas em situação de rua. Um dia muito especial na vida daqueles que muitas vezes são invisíveis para a sociedade. Jesus não vê a aparência, mas o coração. A sacola com roupas se torna o único conforto para quem dorme ao relento. O aparo da barba devolve a dignidade e a partilha revela gratidão pela acolhida. A gente procura não só trazer eles aqui para tomar banho, almoçar, ganhar uma roupa, um calçado, mas especialmente conversar para tirar eles dessa vida, que é o objetivo. Ou ir para uma casa de recuperação ou voltar para a sua família, que é o principal. Não adianta você só dar comida e deixar eles na mesma situação. Transformar a vida daqueles que mais necessitam é uma missão corajosa e humilde. Doar-se, assim como Jesus, é a maior prova de amor e salvação para um mundo melhor. Estar aqui para a gente já é assim, maravilhoso estar com os irmãos, né? E esse pouco que a gente pode estar fazendo por eles, com certeza que aumenta em nós a nossa alegria. Aí quando você vê que você está fazendo algo para fazer ele feliz, é a igreja em saída. Oportunidade de sonhar. O ex-morador de rua agora trabalha para os irmãos e reforça o primeiro passo dessa mudança. Não é fácil não, viu? Situação de rua, tem muitos pessoal que precisa, mas sem ajuda tudo, mas não é tudo assim não, dependendo da própria pessoa. E a ajuda vem assim, de si próprio. Se a pessoa não quiser, não é fácil não. Durante o momento de adoração, olhares e pedidos se contrastam com a dor e a saudade. Ao mesmo tempo, buscam em Deus força e coragem para traçar um novo rumo. Não importa o jeito que eles chegam, o importante é o jeito que eles saem. Eles chegam de um jeito e saem de outro, e saem bem melhor, não só fisicamente, espiritualmente, com um ânimo de vida. Eles saem melhores para poderem lá fora procurar coisas melhores para eles. O abraço cura as feridas, traz o conforto necessário. Faz reviver no coração a luz da esperança. Com essa bonita reportagem dos doadores de bem-estar, não é? Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir das 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Eu volto na segunda-feira e estarei saindo em missão. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.